ou alguém tem informação privilegiada. Aqui no chat a aula de hoje para vocês clicarem. Então, essa aula de hoje, aula 9, sobre listas, módulos e arquivos. Todo mundo está conseguindo ver? Eu tô vendo. Perfeito. Então, vou abrir no Colab. Parei rodando. Já tinha aberto aqui, mas vou abrir um outro. Então, vou conectar aqui a sessão. Então, até aqui, já vimos que as listas são coleções ordenadas de sequências de valores. Vimos como criá-las, como acessar seus elementos, como obter o comprimento. Vimos que elas são mutáveis, como pegar fatias de lista e alguns dos métodos de lista. Hoje vamos ver as referências às listas, a clonagem de listas, as listas como parâmetros de funções e as funções puras e modificadoras. Então, para entender objetos e referências, vamos primeiro ver esse exemplo com duas strings. As strings, se lembrem, são sequências também, ordenadas também, só que elas são imutáveis. Então, A e B se referirão a um string, mas não sabemos se eles apontam para o mesmo objeto de Python. O interpretador pode organizar sua memória de duas maneiras. Referir A e B como dois objetos distintos com os mesmos valores, ou referir A e B ao mesmo objeto. Vamos testar se as duas variáveis se referem ao mesmo objeto. O interpretador, sim, vai se referir a A e B como o mesmo objeto, porque são strings com o mesmo valor. Nesse exemplo abaixo, aqui, A e B têm o mesmo valor, mas não se referem ao mesmo objeto. A is B, esse statement aqui vai entregar false, porque não são o mesmo objeto na memória do interpretador de Python. Então, para forçar A e B a se referir ao mesmo objeto, vamos a criar um alias, ou apelido. Nesse exemplo aqui em cima, A e B eram objetos distintos, né? A is B e false. Mas, se forçamos A ser B, eu estou criando um alias. Então, A is B vai ser verdadeiro. Aí, se eu faço alguma operação na lista A, uma operação que modifica essa lista como append, o que vai acontecer com o B? Eu vou adicionar no final da lista o número 88, e como A e B são o mesmo objeto, era um alias ou referência dele, então B também mudou. Então, o que aconteceu? Saúde. Obrigada. Então, o que aconteceu é o seguinte. Eu só mudei um pouquinho os números, mas isso aqui, né? A e B, originalmente, eram dois objetos diferentes com o mesmo valor. Mas quando a gente faz essa instrução aqui, eu digo A é igual a B, ou seja, é o mesmo objeto que B. Os dois apontam para o mesmo objeto. E se eu mudar um, quando eu peço o outro, também vai ter mudado, porque é o mesmo objeto na memória. Então, quando trabalhamos com alias, é mais seguro evitar fazê-lo
de objetos mutáveis, como listas, porque podemos ter algumas surpresas. Mas para objetos imutáveis, como strings, não há restrições ao se fazer aliases. Clonagem de lista. Se o que queremos fazer é modificar uma lista, ao mesmo tempo mantermos uma cópia inalterada da parte original, então temos que clonar, ou seja, simplesmente fazer como a gente fez aqui, A igual B, não vai fazer uma cópia, senão que vai fazer um alias. Quando queremos fazer uma cópia, temos que clonar, e isso vamos fazer tomar uma fatia de toda a lista, funciona para clonar a lista. Então, clone lista contém os mesmos valores de lista. E aí, então, é um objeto diferente do anterior. Eu posso adicionar aqui um pedacinho de código e dizer clone lista is lista e responde false. Não são o mesmo objeto. E agora, como cada uma das listas é uma referência a um objeto diferente, podemos modificar uma variável, um objeto, sem modificar o outro. Então, de novo, um exemplo com A e B. Eu copio A para B, os mesmos valores, mas um objeto diferente. Eu modifico A e também modifico B. Quando só modifico A, só A está modificado e B não. Quando modifico B, A se mantém como o anterior e o B foi modificado o elemento do índice 2. Até agora está tudo claro? Tem alguma pergunta? Professora, pode repetir essa parte para mim, por favor? Esse aqui do último Isso, código. Ok. Então, essas duas primeiras linhas foi o mesmo desse bloco aqui em cima, né? Esse simplesmente que eu vou fazer uma cópia de A, um clone, para B. Então, eu vou ter que B vai ser igual aos valores de A, ou seja, 1, 2, 3. Mas são objetos diferentes. Então, eu vou modificar A colocando um elemento a mais e logo imprimo. Isso vai dar essa primeira linha aqui. Então, A está modificada, 1, 2, 3, com um elemento a mais 88, mas B não está modificado, porque é um outro objeto. E depois, na linha 6, modifico B. Essa linha aqui diz que o elemento de índice 2 da lista B vai ser 199, ou seja, é mudado. E logo imprimo novamente as duas listas. A está da mesma forma que estava na linha anterior, e B está modificado o elemento de índice 2, o terceiro elemento. Obrigado, professora. Ok. Usando listas com os loops for. Se temos duas listas e elas forem de tamanhos iguais, como fazemos para imprimir seus valores em um único loop? Primeiro, temos as listas. Se são do mesmo tamanho, len de um igual a len do outro. Se tem o mesmo número de elementos, então imprimir todos os elementos de cada uma das listas. Então, esse bloco aqui vai imprimir alternadamente elementos da lista 1 e lista 2. Então, como a 1 tem impares e a 2 tem pares, acabamos tendo 16 números na ordem correta. Essa é uma forma de fazer, mas também podemos usar uma outra função chamada enumerate, que permite percorrer uma lista e obter os índices, e assim utilizar esses índices para a segunda lista. Porque vimos na aula passada que a gente podia simplesmente percorrer a lista sem ter que contar, né? Então, aqui nesse caso, temos uma lista com 4 alunos e 4 idades, e quando as listas têm comprimentos iguais, eu vou fazer esse loop aqui, que diz, para cada par e valor em enumerate,
a lista alunos, vou imprimir o valor e a idade daquele índice. Então, esse numerator, o que faz? Vai entregar sequências de pares de índice-valor. Então, para o primeiro elemento do alunos, vai dar 0, Ana. Então, vai imprimir Ana tem idade, elemento 0, 16. E para o seguinte, vai dar índice 1, o valor Luiz, e assim por diante. Então, executamos isso aqui e aparece esse resultado, graças à utilização do enumerate. Então, esse índice vai ser o índice entregues relacionado à lista alunos, mas que podemos utilizar, já que tem o mesmo comprimento, também para a lista das cidades. Vou explicar de novo. É a primavera. Então, se vemos alguns outros métodos de lista, a gente já tinha mencionado o método append, que serve para adicionar elementos no final da lista. A gente pode criar uma lista a partir de a lista vazia e ir preenchendo. E isso vai entregar que essa lista MyList vai ter os elementos 5, 27, 3 e 12, nessa ordem. Dos métodos úteis na função, no objeto lista, é insert, a função insert. Vai inserir na posição 1 o item 12. Então, MyList vai ter na posição de índice 1, ou seja, como segundo elemento, porque lembrem que começa em 0. Então, 1 seria esse aqui, o valor 12. E todos os outros itens da lista serão deslocados para si. Count 12 vai contar quantas vezes o valor, no parênteses, vai aparecer na lista. Então, aqui aparece 2 vezes. Extend coloca toda essa lista que está aqui como argumento no final da lista, como se fosse uma extensão, né? Então, está estendendo aqui no final da lista com esses outros 4 elementos. Chama index. Index vai encontrar o índice para a primeira ocorrência do valor 9. A gente tinha visto esse semana passada, antepassada. Reverse vai revertir os objetos e mudar a lista, né? As listas são mutáveis, então quando chamamos reverse, a própria lista vai ficar na ordem contrária. Sort serve quando a gente tem valores que são comparáveis entre si, ou que a gente define alguma comparação de valor. Então, nesse caso, são números, e ele vai ordenar esses valores na lista de números. Ficam ordenados, então, em ordem crescente. E remove vai remover a primeira ocorrência do valor 12 na lista. Desculpa. Então, aqui a lista estava ordenada, vai remover a primeira ocorrência do valor 12, então ele ocorria 2 vezes, aqui acontece só uma. E esses são alguns, então, dos métodos da classe objeto listas. Strings, a gente viu também semana antepassada, que eu mencionei ao passar, que a gente podia usar para string um método que converte ele em lista, e um método muito útil para isso é o split, que vai dividir a string, por exemplo, uma frase, em uma lista de palavras. O padrão é considerar caracteres de espaço em branco como delimitador de palavras, mas também pode ser usado
outra coisa como vírgulas, quando a gente está lendo tabelas que têm valores separados por vírgula, ou como separated values. Ou tabulações, ponto e vírgula, pontos, ou algum outro delimitador de espaço, né? Aqui, se a gente só usa o espaço, vai separar essa frase nas suas palavras. Também podemos especificar o delimitador, como, por exemplo, qualquer caráter, como, por exemplo, a letra A, e ele, então, vai separar a frase com onde tem as instâncias da letra A, ele vai apagar e vai separar o string, né? A letra A com acento é um outro caráter, então esse não conta. E o inverso do método split é o join, para juntar esses strings, e escolhe um separador como parâmetro de cola, né? Então, se essa string foi separada em palavras com delimitador A, a gente pode voltar a juntar com a cola A para ficar a string, a frase completa novamente. Alguma pergunta até agora? Veio me atacar a rinite justo na hora da aula. Ok, vou continuar. Uma outra característica muito útil para a manipulação de listas que existem no Python é o que chamamos de list comprehension, ou compreensão de listas, que não sei se é uma boa tradução. Mas é uma maneira concisa de criar listas a partir de repetições. Aplicações comuns são, por exemplo, fazer novas listas onde cada elemento é resultado de algumas operações ou funções aplicadas a cada membro de outra sequência, ou objeto iterável, ou criar uma subsequência dos elementos que satisfazem certa condição. Então, por exemplo, eu quero uma lista com os números de 0 a 9 elevados ao quadrado, squares. Então, chamo esse loop aqui e consigo ter os números elevados ao quadrado. Mas eu também posso usar, para ter o mesmo resultado, esse list comprehension. E o que quer dizer? Em colchetes, ou seja, vou criar uma lista onde vou ter que cada elemento vai ser um x ao quadrado e vai percorrer esse x os elementos do range de 0 a 10, sem incluir o 10, ou seja, 0 a 9. Então, essa lista aqui, essa linha aqui, faz o mesmo do que essas 3 linhas acima. E o resultado é exatamente o mesmo. Também pode-se fazer algo mais elaborado, né? Como nesse caso, que essa comprehension vai fazer pares de valores x, y, onde vai percorrer x nesses 3 valores e y esses outros 3 valores, só quando x seja diferente de y. Vou fazer pares x, y, nessa ordem, com todos os elementos desta lista aqui e todos os elementos dessa lista aqui, sempre e quando os elementos individuais sejam diferentes. Então, vai dar uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Porque vai ter 2 ocorrências de pares iguais. Então, não vai ser 3 por 3, seria 9. Vai eliminar quando aparecer 1,1 e 3,3. Né? E também pode ser chamada, por exemplo, uma função. Nesse caso, vai ser chamada a função round.
String quer dizer que eu quero a versão impressa desse, não quero ter o valor, quero ter o caráter correspondente a esse elemento, onde vou arredondar pi para casas decimais, no intervalo entre 1 e 5. Então, pi com uma casa decimal, com 2 casas decimais, com 3 casas decimais, com 4 casas decimais e com 5 casas decimais. Então, chamamos essa função, onde o que varia é esse i, e a gente pode escolher como vai variando. Então, isso pode ser interessante, por exemplo, quando vocês estão começando a trabalhar funções e como graficar funções, vocês podem fazer uma lista de valores x, por exemplo, e depois chamar uma list comprehension para obter a lista de valores y para uma função que vocês queiram graficar, funções analíticas matemáticas. Então, agora, a primeira parte de exercícios, vamos a considerar essa função aqui. Ela é considerada uma função modificadora, pois vai modificar o objeto que é passado como argumento. Então, dobrar elementos toma uma lista como argumento e reescreve esses elementos com o dobro dos valores originais. Então, vamos chamar a loop for com o numerate para obter o índice e o valor da lista. E cada novo elemento, então, vai ser o dobro do valor original. E vamos modificar o elemento i da lista com o novo elemento e retornar essa lista. Eu vou até colocar uma coisa extra aqui, porque, bom, estou curiosa. Quero saber se esse aqui que é retornado é idêntico àquele que é chamado. Porque aqui, de certa forma, nem teria necessidade de ter um valor de retorno. Não tem. Então, eu crio uma lista com valores 2, 4, 6, imprimo. Originalmente estava só chamado esse dobrar elementos, imprimir novamente a lista, dar seus valores. Então, o que eu fiz quando eu testei aí é pensar que não precisa de um valor de retorno, né? Porque funciona mesmo sem eu pegar de volta esse valor de retorno. De fato, funciona. Por quê? Porque esse valor de retorno simplesmente está me entregando uma referência à mesma lista. Que era como que a gente tinha visto no começo. Então, esse valor de retorno era desnecessário. Porque obtemos o mesmo resultado ao fazer só isso. Isso é porque a lista é um objeto mutável e que quando é passado para uma função como essa aqui, modificadora, é passada uma área de referência e ela vai ser mudada ali dentro, né? Então, agora,
você vai modificar essa função para retornar uma nova lista, ou seja, se vão ter que ter uma instrução de retorno, mas que não modifique a lista usada como parâmetro. Esse tipo de função será chamada função pura, ou seja, que não vai modificar o argumento. Então, vocês têm que refazer esse dobrar elementos, mas que ele retorne uma lista nova e que a lista original não seja modificada. Ai, essa rinite. Depois, modificar a documentação. Lembrem que essa parte daqui, no começo da função, é o docstring, que é a documentação. Que seja uma documentação de ajuda da nova função, de tal forma que quando se chame a função help dessa nova função, se obtenha a descrição adequada. Agora, esse help vai dar a docstring da função original. Vocês precisam, além de criar essa nova lista, modificar o docstring para que tenha a descrição adequada dessa nova versão de dobrar elementos. E esse aqui ficou de alguma coisa, mas não tem a ver com a atual. Então, eu deixo vocês trabalharem nessa parte A e B do exercício, para depois continuarem módulos e arquivos. Tudo bem? Vá me avisando quando tiverem algum avanço. Pode. Tá dando para ver? Sim. Então, aí a modificação que eu fiz foi clonar a lista, né, que a gente dá como argumento e usar esse for aqui para inserir elementos nessa nova lista que é a lista clonada, que é o clone da lista que é dada como argumento. E foi isso, sim, só fiz isso. Ok. Pode colocar para imprimir aí depois da chamada tanto a lista dobrada quanto a lista original, para verificar que a lista original ficou igual? Aqui eu fiz Não, aqui. depois de print minha lista dobrada, coloca de novo print minha lista. Ah, tá, entendi. Porque você imprimiu a lista original só antes da chamada, né? Aí, certo, tá certo. Tá, eu entendi, a senhora falou. Isso. Essa é uma forma de fazer. Tem outra forma também, eu acho. Para quem quiser pensar em list comprehensions, por exemplo, teria uma forma de fazer usando list comprehension. E o docstring da função modificou também? Uma dúvida que eu não entendi muito bem. Eu devo modificar a função dobrar elementos para que ela só pegue mesmo a função e retorne ela, basicamente? Lista. Ou é uma nova lista com outros Não. N termos?
Você tem que modificar a função dobrar elementos para que retorne uma nova lista que tenha o dobro do valor de cada elemento, mas que a lista original não seja modificada. Ah, entendi. Ok. Agora que eu entendi. Obrigado. Professor, eu fiz aqui com list comprehension. Posso mostrar ao senhor? Pode Eu também mostrar. fiz. Depois eu queria mostrar. Tá vendo qual tela aqui? Acho que foi pra tela errada, eu acho. Nossa, um zoom que eu não consigo ver por onde eu tô mostrando a tela. Tô vendo qual tela aqui agora, não sei. Está mostrando o browser aula 9. Ah, tá. É que no zoom dá pra ver qual tela eu tô mostrando, é muito ruim isso. Tá aqui, né? Eu peguei esse list comprehension mesmo da função. É uma lista, eu recebo o valor já por 2, né, o dobro dele, de um for de valor em uma lista. Ou seja, eu pego o valor da lista e dobro ele. Coloco nesse novo. Vai rodar de novo. Vai rodando. Dobro o lista ali tá em dobro e a lista que eu tinha anteriormente. Interessante só que como chama? A implementação dentro da função está levemente confusa, porque você tem o mesmo nome, ou seja, você está criando uma lista nova, sim, mas está dando a ela o mesmo nome do parâmetro de entrada, né? Ah, sim, é porque estava assim antes, eu deixei eu Mas usou isso aqui também. acaba sendo confuso. Aqui Porque o... na original a gente tinha a intenção de modificar a lista original, né? Tá. Função original. Mas agora a gente não tem essa intenção. Então, seria mais claro se fosse isso. Aí roda de novo. Aí vai, claramente já dá um resultado. Dá certo, porque ele de fato cria uma nova lista, mas aí a variável local dentro da função muda, né? E bom, Sim. retorna uma nova. Uma coisa que sempre o pessoal que eu tinha estudava comigo para programação sempre fica louco por causa disso. Eu meus códigos, eu sei fazer assim nos meus códigos. Só você está modificando a mesma variável que cara, porque é coisa diferente, então sempre ficava confuso. Eu adoro fazer isso, porque sempre confunde as pessoas. É melhor deixar mais claro aí a sua intenção, né? Mas O pai às vezes confunde bastante, né? Tá certo. Bom. Bem, agora o Matheus também queria mostrar? Olha, agora eu acho que eu fiz tudo errado, mas peraí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá vendo a minha tela? Tô vendo o meu rosto. Aí, tá. A ideia era modificar essa função de forma que ela não modificasse a lista inicial e que ela criasse uma nova. Eu só botei isso daqui. Eu botei... Tá criei uma bem? nova lista, Funciona. que é uma cópia, e retornei aqui o valor. Não é econômico, né? Em termos de código, mas funciona e certo. É que eu não modifiquei o código muito, só para o que eu queria. Tudo bem. Certo. Ok. Então pelo menos não fiz errado. Então tá ótimo. Não. Então agora, só para vocês lembrarem de fazer depois, para guardar no GitHub, modificar a parte do docstring, né?
porque dessa vez tem que entregar uma lista diferente e não modificar a lista de entrada. Então, vocês têm que deixar isso claro no seu docstring da versão nova de dobrar elementos, tá? Entendi. Ok. Ok, aqui eu vou continuar com o conteúdo. Aqui. O exemplo que a senhora deu, ele modifica a lista inicial? Esse aqui? Modifica. Modifica. Mas como ela modifica? Porque passa por referência, passa um alias. Mas você já sabe C++, por exemplo? Não, mas é que eu lembro do Python, o que acontece na função, fica na função. Como ela modifica diretamente, é como se fosse ponteiro no C++? Mais ou menos. Então, deixa isso aqui em pausa, vamos voltar para aqui em cima. Tá. Você lembra quando a gente fez aqui A igual B? Sim, isso eu lembro. Então, exatamente. Então, isso, esse A igual B vai dizer, então, que A é um alias de B, aponta para o mesmo objeto na memória. Sim. Então, quando a gente passa para a função uma lista como parâmetro, quer dizer que a lista que vai chegar aqui vai ser objeto e que vai ser modificável, porque então uma lista variável local dentro da função vai apontar o objeto que é a lista que está fora. Eu achava que no Python isso não então fazia vai ser isso. uma referência. Bom, estou te explicando que para listas está funcionando assim, porque as listas são mutáveis. Não acontece isso com outros tipos de valores, mas tem que prestar atenção que para listas sim acontece, para objetos mutáveis vai acontecer. Entendi. Pela assignação, uma lista igual à lista de parâmetros de entrada. Então, a não ser que você faça a cópia explícita, né, com a copy ou com o negócio da a fatia completa da lista ou com list comprehension, então, isso aqui vai modificar, sim, a lista original. Entendi. Ok, vou continuar. Módulos e arquivos. Então, o que é um módulo em Python? Um módulo vai ser um arquivo que contém definições e instruções de Python destinadas a ser uso em outros programas. Existem muitos módulos que vêm como parte da biblioteca padrão. Vimos o módulo Turtle, o módulo String, o módulo Math, de matemática, e a documentação desses módulos está no site do Python, que você pode modificar, inclusive, a versão do Python quando você for lá. Nesta aula, então, vamos mostrar como qualquer arquivo que contenha código em Python pode ser importado como módulo. Então, vamos criar nossos próprios módulos com funções que podemos utilizar depois em outros programas. O que precisamos para criar um módulo é um arquivo de texto com a extensão .py no seu nome. Então, aqui no Colab ou no Jupyter Notebook em geral, a gente vai usar esse 2 vezes percentual write file, que é o magic, entre aspas, do Jupyter, para escrever um arquivo chamado sectools.py, onde dentro dele tenha essa definição da função remover aim. Então, rodo isso, e se eu vejo aqui do lado, no meu ambiente local, né, environment local, agora eu tenho esse arquivo, sectools.py. E se eu quero ler ele de volta, eu chamo cat. E ele vai me entregar, então, o que tem conteúdo dentro do sectools.py. Então, agora eu posso importar o conteúdo desse sectools como
é um módulo. Então, eu digo, chamo import sectools, inicializo uma variável com um string e eu chamo a função que foi definida aí dentro, que vai tomar uma sequência e uma posição e vai retornar uma nova sequência onde remove o elemento naquela posição. Então, vai ser sequência até o elemento anterior àquela posição, mais a sequência a partir do elemento seguinte dessa posição até o final. Isso que diz essa definição. Então, chamo o string, removo o 4, 0, 1, 2, 3, 4 é a letra R. Então, o que é entregue é o string. Ou também posso, como a gente fazia com os outros módulos, posso só importar a função remover de sectools e logo posso chamar ela sem o prefixo. E funciona do mesmo jeito. E eu posso chamar ela com outras posições que remove outra letra. Sem modificar o string original, porque o string original, os strings são imutáveis, né? O string. E funciona aí com diferentes posições para a mesma string. Então, no primeiro exemplo, o nome do módulo é um ponto, é escrito antes do nome da função. No segundo exemplo, só a função remover é importada e, portanto, eu posso chamar ela sem o nome do módulo em prefixo. Em ambos casos, não incluímos a extensão do arquivo aqui, quando chamamos, porque todos os nomes de arquivo de módulo têm que ser finalizados em PY. E os módulos servem para, por exemplo, dividir programas muito grandes em partes pequenas de tamanho gerenciável, onde pode ser especificadas diferentes tarefas, por exemplo. E depois manter essas partes relacionadas juntas e depois num main, num programa maior, chamar os diferentes módulos e fazer as diferentes operações. Então, outro exemplo apresentado com o arquivo lecount, que é definido assim e vai contar as linhas num arquivo de entrada. Então, aqui vamos começar a manipular arquivos de texto de entrada no Python. Então, chamamos writefile para poder escrever um novo arquivo, lecount.py, que vai ser um novo módulo. E a lecount vai conter, então, essas instruções, vai definir a função line_count e também vai chamar essa função line_count sobre si mesmo. Se simplesmente chamo line_count, não funciona porque não importei ainda o módulo. Então, tenho que importar o módulo e depois de importar o módulo, eu posso chamar ele aqui. Com o prefixo. Contou que tem 8 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque tem um espaço superior, né? Tem 8 linhas no arquivo lecount. E agora podemos usar a função do módulo em outros programas. Por exemplo, contar quantas linhas tem sectools. Sectools que a gente tinha escrito aqui acima. Tem só 2 linhas. O único problema com esse exemplo acho que na verdade não está funcionando muito aqui.
É que quando importa um módulo, ele executa o código de teste. Mas aqui, quando estou importando, ele não está executando esse código de teste. Então, está engraçado. E se eu quisesse chamar ele sem executar, e só importar o módulo, mas não executá-las sempre, só executar quando estiver de fato rodando esse como se fosse script, a gente utiliza essas linhas aqui embaixo, que diz cname. Aqui não está certo porque ele não sabe que é line count, né? Vou colocar um outro aqui em cima. Pode ser from line count import. Só para não ter erro aqui embaixo. Diz, se o nome é main, então imprime a linha de teste, né? Então, se a gente adicionar esse pedacinho aqui, essa condição, nl count, nessa posição, né? Ou seja, seria aqui na linha 8, quando a gente escreve ela. Aí, nesse caso, quando a gente importa o módulo, ele não roda a linha de teste, mas se vocês rodarem esse arquivo no terminal como se fosse um script, aí se roda a linha de teste. Então, isso é importante de lembrar quando a gente está programando o módulo. Sim. Eu não entendi bem o que a gente está querendo fazer, eu não entendi. É que acontece que aqui no Colab não está acontecendo o que deveria. Deixa eu ver se no meu terminal eu consigo fazer uma coisa similar e te mostro. Então, vou colocar meu terminal. Ok, aqui está meu terminal. Eu vou escrever lcount.py da mesma forma que estava aqui. Ok. Tenho aqui o lcount.py, eu chamo Python -i. Ok, estou no prompt. Import lcount. Não faz mais o negócio. É engraçado, deve ser uma coisa de Python novo, porque normalmente deveria me dar o print dessa linha aqui embaixo. Será? Deixa eu ver se eu consigo achar uma versão antiga do Python. Não, é o mesmo, é 3.8.9. Ok, vou tentar com esse Python aqui.
Só deve ter mudado, faz poucas versões. Hum. It failed. Clemência, eu É, fiz aqui no meu terminal para criar um módulo com uma função rápida aqui, testar esse Dunder main. Tá é. funcionando normal aqui no 3.9. Aham. É estranho. Você tem Docker instalado? Tenta abrir com o Não, Docker ao invés de não, compilar com a Env. não tenho. Ah, Não ok. tenho Docker, não. Ok. Mas para você funciona com 3.9. Não sei qual é a diferença, então não tá fazendo nem no Colab, nem aqui. Eu posso mostrar aqui, se for o caso. Pode mostrar, por favor. Tô minimizando aqui um monte de coisa. Só um minuto. Tô compartilhando meu terminal aí. Aham, sim. Vocês estão vendo? Tá. Tá. Eu fiz aqui, não é exatamente o teste que tá lá no Colab, mas ilustra da mesma forma. Aham, Aqui tem o módulo, né? Esse módulo ele só tem a função multi, que eu tô pegando um número A e aham, multiplicando por mathpy. aham. Aí eu botei aqui o Dunderman, que é pro caso de eu querer testar o módulo, se eu executar diretamente esse script, ele vai funcionar porque o name interno do Python é o próprio Dunderman. Agora, se eu Ah, importar esse módulo, supostamente, né, ele não deve executar esse condicional. aham. Então, se eu executar diretamente o script, teste py, ele executou. Ele definiu a função, verificou que esse condicional aqui é verdadeiro Sei. e executou o multi-print. Isso. Agora, se eu entrar aqui no Python e importar, import teste, não Aham. executa. Certo. Justamente por causa Mas desse se você condicional, que é o remover esse name main, e se eu remover ele e colocar, aí ele vai executar. certo. Então, esse é o problema que esse name main conserta. Era porque não estava Exato. dando certo no Neuros. O problema é diversão, isso aí. Tá, entendi. Então, no caso, normalmente os programas têm uma forma de teste que ficam guardados ali dentro naquele if name igual ao main. E aí, ele só funciona se eu simplesmente import teste. Ele não deveria fazer isso, mas se eu for botar teste py, ele deveria rodar a função teste. É isso? Sim. Tá. É uma questão de namespace, né? Quando você executa o script, tem Uhum. várias coisas ali por baixo Entendi. que o Python faz que você não vê. Uma Entendi. delas é justamente verificar esse namespace name do script que está rodando. Quando você Uhum. executa ele diretamente, ele é main. Então aquela condição é satisfeita e ele vai executar o que está Entendi. naquele condicional. Quando você só importa, o namespace não é mais aquele. É outro que vem de onde você está Uhum. rodando ali o seu programa. Entendi. Vou parar de compartilhar aqui.
Há um tempão que eu poder estudar um pouco sobre isso, nunca estudei, agora é legal. Ok, vamos continuar então. Eu vou seguir mostrando a aula. Aqui. Então, esse identificador, então, name, é uma variável interna configurada quando o programa é iniciado. Se o programa estiver sendo executado como strip, então o name vai ter o valor de main e nesse caso o código texto será executado quando a gente adiciona essas linhas. Caso contrário, se o módulo estiver sendo importado, então o código texto será ignorado. A utilização de arquivos. Então, aqui vamos introduzir a ideia de programas persistentes, que são aqueles que mantêm os dados em armazenamento permanente, e mostra como usar diferentes tipos de armazenamento permanente, como por exemplo os arquivos. A persistência, então, é essa característica de armazenamento permanente. A maioria dos programas que até agora nós vimos é transitória, ou seja, são executados por um curto período de tempo, vai produzir algumas saídas, a gente manipula as variáveis, mas quando terminam, os dados desaparecem. As variáveis são apagadas da memória e não permaneceu mais nada do que, por exemplo, o printout que apareceu na sua tela. E se você executar esse programa novamente, ele começará a descer. Outros programas podem ser persistentes, executados por um longo período ou de forma contínua. Mantém pelo menos alguns dos seus dados em armazenamento permanente, por exemplo, no disco rígido, e se eles desligarem e reiniciarem, podem continuar desde onde pararam. Uma das formas mais simples de programas manterem seus dados é lendo e gravando arquivos de texto, por exemplo. Outra alternativa é o uso de banco de dados, mas isso não será abordado aqui. Então, ler e escrever arquivos. Então, um arquivo de texto vai ser uma sequência de caracteres armazenados em um meio permanente, como disco rígido, memória flash, CD-ROM ou na nuvem, nesse caso. Então, podemos ler, para ler um arquivo de texto, o primeiro que vamos fazer vai ser escrever um arquivo de texto, né? Então, vamos escrever o arquivo dadosalunos.txt, utilizando esse comando aqui do Colab, que é um arquivo que terá 58 linhas, e cada linha tem uma sequência de 3 números separados por espaços, que são idade, altura e peso de alunos de uma turma de física geral, por exemplo. Então, executamos esse e o arquivo dados alunos, então tem esse conteúdo. Sim, Luiz Fernando tem uma pergunta. Professora, esses dados estão ordenados em matriz ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, é um arquivo de texto. Um arquivo de texto onde simplesmente são números separados por espaços. Valeu. Uhum. E aqui apareceu, nesse negocinho do Colab, apareceu aqui que está na pasta temporária, né, da área de trabalho. Então, para ler o arquivo, que é um texto, vamos utilizar a operação, a função open, que é built-in do Python. E vamos chamar, então, esse arquivo de input como fin, filein. Então, fin open, vai abrir o arquivo texto, fin readline, vai ler uma linha do arquivo texto e entregar ela. Então, a linha do arquivo texto é a primeira, né? 18.168.80. E aqui aparece com ST, ou seja, está separado por tabs, não por espaço simples.
eu posso imprimir. Posso salvar isso em uma linha A e logo imprimi-la para ficar mais bonitinho. Então, esse aqui não são espaços simples, são tabs. Então, o método readLine vai se atualizar para cada linha. Se eu chamo ele novamente, aí ele vai ler a linha seguinte. E eu posso chamar linha readLine, linha strip. Não vai funcionar certo porque ele está interpretando esses espaços como tabs. Então, eu vou chamar strip com separador tab. Ainda não funciona. Deveria funcionar com esse T. Pois é, deveria mesmo. Pois é, o Colab hoje dia não está colaborando comigo. Colab não colabora. Como é que eu vou te dizer que é um tabular? Senhor Colab. Tenta dar... Ah, peraí. O strip... Bota barra N no strip. O new line. Não, barra N. Okay. Tira daqui, né? Então, tá ok. Mas você, o que você quer fazer mesmo? Quero usar o tabular como separador. Bota o split, então. Verdade, esse strip não é split, desculpa. O strip tô lendo errado. O strip, ele vai tirar o último, né? Só o último. O último ou o primeiro. O que eu quero é tirar o N no final, que tinha aqui. Que assim também funcionava, não? Sim, também. E então, aqui, o split é o que funciona com o tabular, é exatamente isso. Então, eu posso abrir ele novamente. E se chamo outra função que chama readLines, essa função vai ler todas as linhas e salvar ela numa lista onde cada elemento é uma linha. Então, eu posso percorrer as linhas de linhas, que foi onde eu salvei as linhas lidas do arquivo, e salvar a coluna, as colunas, né? Para imprimir na tela como o valor da... Isso aqui vai tirar o último o trailing character, né? O caráter de enter do final. E esse aqui vai separar. Esse aqui eu queria fazer acá, que eu queria fazer split. Tá? Mas que obviamente está vazio porque eu terminei de ler o fim. Deveria ter um fim 0 aqui. Aí vai separar. E eu preciso strip split. Vai separar as colunas e vai colocar vai entregar uma lista com os valores, ainda não numéricos, mas sem os caracteres adicionais, né? Então, eu posso percorrer linhas inteiras e imprimir para cada linha a lista com os valores de cada coluna. E aí, então, eu vou ter só os valores. E eu poderia fazer alguma outra manipulação, por exemplo, para salvar a lista de listas de valores e guardar, por exemplo, como uma matriz, como foi dito pelo Luiz Fernando. Então, se eu quisesse guardar como uma matriz, eu poderia dizer matriz
começa com uma lista vazia. E aqui, para cada vez que eu percorro uma linha e eu tenho a minha lista de colunas, eu faço matriz.append column. Se eu fizer isso aí, então eu tenho matriz. É uma lista de listas que funcionaria como uma matriz. Então, eu poderia pedir o elemento 0, 0. Dessa forma, uma lista de listas. Então, o elemento 0 da sublista 0 era 18. Ainda não é um valor numérico, é o valor como string do número 18. Né? Se eu quisesse modificar ela para guardar esses números como números, o que precisaria fazer, alunos? O que eu poderia colocar aqui? Alguém tem uma ideia? Fica como desafio para vocês, então. Como fazer para salvar esses números como números e não como strings. Também será possível ler arquivos através do módulo Pandas. Pandas é um módulo que serve para manipular tabelas de dados. Então, podemos criar um arquivo CSV, Comma Separated Values, com cabeçalho, que diz o que são essas variáveis, e depois lê-lo com Panda. Então, chamamos esse write file, salva o arquivo dados alunos com cabeçalho, e podemos chamar, então, o módulo Pandas como PD, e as tabelas em Pandas chamam data frame, então a gente chama elas de DF. PD read CSV vai ler esse arquivo e interpretar como na tabela comma separated values, e vai ler o cabeçalho dela, então vai interpretar o primeiro como cabeçalho, e as primeiras 5 instâncias dessa tabela são mostradas quando a gente chama o método head do Panda. Sim, Luiz Fernando, pode falar. Então, percebi que quando você construiu a tabela, ela colocou vírgula 0. Isso é automático ou isso é opcional para a gente colocar quando quiser? Esse aqui? Isso. Parece ter sido automático aqui. Já sei por quê. É porque aqui tem um valor fracional, né? Então, se nessa coluna tem um valor fracional, então para os outros também vai ser esse tipo, né? Vai ser tipo número de ponto flutuante, e não tipo número inteiro. Na idade, todos os valores são números inteiros, então deixo eles como números inteiros. Aqui, quando eu leio, tem um que é tipo ponto flutuante, então vai ser todos ponto flutuante. Mas é um feature do Pandas, né? O Pandas vai interpretar tua tabela como tabela de dados, então que cada coluna corresponderia a uma variável, e as variáveis deveriam estar na mesma unidade, né? Tail vai dar, então, os últimos elementos do seu data frame. E se vocês chamam o nome da coluna pelo cabeçalho, vai dar como se fosse um vetor com os valores daquela coluna. Essa será idade em anos. Eu posso chamar a de altura em metros também. Vai me dar, então, a coluna com todas as alturas em metros. Como podemos escrever um arquivo de texto de output de um programa? Por exemplo, se eu quero
salvar os resultados de uns cálculos que o meu programa estiver fazendo. Então, para escrever arquivo de texto, precisamos abrir o modo write. E isso como segundo parâmetro. Então, um file para ser escrito, chamamos como open, damos um nome e chamamos write. Se o arquivo já existir e abri-lo no modo escrita, os dados antigos serão apagados e a escrita começará de novo. Se o arquivo não existe, então um novo arquivo será criado. O open vai retornar, então, o objeto arquivo e esse objeto arquivo fornece métodos para trabalhar com ele. Então, write vai colocar dados, strings, dentro do arquivo. Então, eu posso chamar linha 1 e linha 2, que vai chamar a função write. E esse salva no número de caracteres que foram escritos, né? Então, quando imprimo o valor em linha 1, vai imprimir o número de caracteres que tinha o string que foi escrito na linha 1, e o 2 tem um caractere a menos. E depois de ser escrito e fechado esse arquivo, podemos abrir para ler, R de read, e chamar o readlines dele, e vai entregar as duas linhas que tem no arquivo. Então, essa foi uma simples manipulação de arquivo, por exemplo, do output, que serve para salvar o resultado dos seus programas, né? Operador de formatação, o argumento desse write deve ser um string, sempre será um string. Então, para escrever os valores em um arquivo, devemos convertê-los em strings antes de colocar dentro como argumento. E a forma mais fácil é chamar a função string, né? Converter o x em string é feito dessa forma. Uma alternativa é usar operador de formatação. Você se lembra, faz algumas semanas a gente viu um pouquinho de formatação de strings. Então, podemos usar esse operador de formatação que é o percentual, ou também podemos usar o ponto format, que é chamado de um string também. Quando aplicado em números inteiros, o percentual é o operador de módulo, mas se aplicado aqui nos strings, é o operador de formatação, onde dentro do string dizemos percentual de vai significar que o operando que estará do lado direito será interpretado como inteiro decimal, né? Então, camelos é 42, no string com o operador de percentual camelos dará 42, e a gente pode colocar alguma outra coisa aqui na frente para dizer que esses strings estão no número de camelos favoritos, e ver se isso funciona. Funciona também do mesmo jeito, né? Eu posso mudar o valor dos camelos, funciona do mesmo jeito. E vocês podem procurar algumas aulas atrás que a gente falou de formatação e formatação de números, que aí também apareciam outras coisas interessantes para isso, né? Uma sequência de formato pode aparecer, então, em qualquer lugar da string. E pode ser útil, então, para inserir um valor numa frase. Então, por exemplo, aqui diz: temos ainda pelo menos projetos antes do final de tal semestre, né? E então, para o primeiro argumento aqui, o primeiro argumento 2 vai ser impresso como um número inteiro. E o segundo argumento vai ser escrito como um número de ponto flutuante com 4 espaços, né, e um decimal.
pelo menos 4 espaços, usando pelo menos 4 espaços e um decimal. Então, aí, esse 2 acontece nessa posição e o 2020,1 acontece nessa posição. Ponto 1, né? E outra forma de formatação, que a gente também já tinha mencionado, é usar o método format das strings, que utiliza uma sintaxe levemente diferente, né? Com chaves, e com esse aqui seria o número do argumento, mas a gente pode chamar ponto format e chamar os números que vão ir dentro da string dessa forma. Existe um outro estilo de formatação chamado f-strings ou formatted string literals, que é uma forma supostamente moderna de formatar, utilizada a partir da versão 3.0 de Python. Então, se f-strings têm que ser prefixados com f, são semelhantes às strings de formatação que a gente usa com format, e contém campos de substituição entre chaves. Então, os campos de substituição são essas expressões que são avaliadas em tempo de execução, em seguida formatadas usando o protocolo. Os câmeras sabem o sentido da vida. O sentido da vida era 42, né? Eu posso colocar aqui, câmeras menos 3. E funciona, ou seja, avalia o que tem aqui dentro e depois formata para estar como deveria estar ali. Eu posso colocar... dessa forma. Não. Nomes, arquivos e paths. Através do módulo OS, que é Operating System, podemos ter acesso à informação sobre o sistema que estamos usando, por exemplo, o nosso diretório e arquivos locais. CWD seria Current Working Directory. Então, se chamamos import módulo OS e chamamos CWD como os.get current working directory, ela vai dar o nome do working directory. Esse content aqui é onde tem esses arquivos. É um arquivo temporário na nuvem onde está trabalhando o Colab. Se a gente fizer isso no terminal, vou mostrar o terminal daqui a pouquinho aqui. Meu terminal aqui. Eu faço Python, import os.getCwd. Esse é o meu working directory local, que eu tenho aqui no meu terminal. Que é o mesmo que me daria se eu faço aqui pwd no meu terminal, que é do Mac, né? É o working directory. O módulo OS, então, eu vou voltar a compartilhar o Chrome. O módulo OS tem outros métodos que são úteis, por exemplo, verificar o path e a listagem de arquivos que tem ali. Então, exemplo, aula 13. Me dá o path absoluto dele, que é content com o nome do arquivo. Um booleano que entrega se existe ou não esse arquivo, path.exist.
Outro booleano que me diz se esse nome corresponde a um diretório, um fichário ou diretório. É false, porque é um arquivo, não um diretório. Esse aqui vai dizer que não vai achar, porque obviamente esse não existe agora. Esse existia na minha outra máquina. Mas se eu copio isso aqui, e vejo aqui no meu terminal roça, import OS novamente, e digo os.path.isdir, e isso aqui como um string. Também não existe, porque esse era meu nome no outro computador. Meu nome do usuário aqui ficou mais curtinho. Aí tá. Esse diretório sim existe. E é um diretório. Então, tudo depende de onde que eu estiver, que a máquina estiver trabalhando. Então, aqui era falso. Aula 13.txt é um arquivo, isFile, true. E para listar os arquivos e subdiretórios do diretório atual, a gente chama listdir, e ela vai entregar uma lista com os nomes dos arquivos e diretórios que tem aqui dentro. Então, tem alguns que a gente não vê aqui, porque são arquivos ocultos, né? Aqueles que começam com ponto, são arquivos ocultos do sistema operativo. Arquivos que a gente tem, sabe que tem aqui. E o PyCache também seria um arquivo oculto, que tem o cache do Python. E o sample data é o diretório que tem os dados que o Colab te dá por default para você tentar diferentes coisas. Sim, tinha uma pergunta, uma mão levantada. Tenho sim. É sobre a questão do arquivo oculto. Para poder, vamos dizer assim, deixá-lo disponível, tem como ou não, ou nesse comando não é possível? Aqui está te mostrando, né? Nesse comando se te mostra. O que acontece é que não aparece aqui. E isso é uma coisa do navegador de arquivos do Colab, como nosso navegador de arquivos no nosso sistema operativo, que se você abrir a janela do navegador de arquivo, ele não vai te mostrar os arquivos ocultos, mas se você for no terminal, você tem sim como manipular e olhar e enxergar e achar os arquivos ocultos. Então, aqui, é listdir, por default, está te mostrando sim os arquivos ocultos. É que eu não escutei, valeu. Tudo bem? Ok, continuando. Capturando sessões. Há formas que a gente já até tinha pesquisado um pouquinho disso no exercício anterior, né? Prever e lidar com erros e exceções. Alguns exemplos. Open bat file. O arquivo não existe, ou a gente não está chamando ele para ser escrito. Se lembra, né? A gente podia chamar para ser escrito com o W. Mas isso aqui não existe para ler, a gente não está chamando para ser escrito, então diz no such file or directory. Outro erro. Tento abrir aqui, etc. Password, e não me deu erro porque ele acha que eu posso. Ela está dando permissão para abrir, etc. Password. Tentativa de abrir um diretório para leitura. Esse home não existe. É um diretório, não existe, mas é um diretório. Então, o código de erro é diferente. File not found, error 2. Is a directory, error 21, né?
são códigos diferentes. Esse aqui não está com problema de permissão. Mas vai dar um outro código de erro quando eu tiver, né? Mas então, qualquer seja esse erro na hora de abrir um arquivo, a gente pode evitar que o nosso programa crashe, né? Usando funções como pathexist, isFile, isDirectory, essa coisa. Mas poderia levar muito tempo de código para verificar todas as possibilidades, né? Então, é melhor fazer uma tentativa com o try e lidar com o problema, quando der, com o except, né? Então, try, fin, open one file, except, print algo de errado, vai dizer, tentou fazer isso, não conseguiu, não crashou, sino que foi na outra cláusula a imprimir, algo de errado aconteceu. Então, para isso servem essas cláusulas try except. Vai tentar fazer as instruções e operações dentro desse bloco superior. Se der algum problema, vai fazer o que está no bloco inferior. Aqui é imprimir uma coisa na tela, mas poderia ser alguma outra coisa. Então, Python começa executando o que tem aqui na cláusula. Se tudo correr bem, não vai fazer o que aconteceu no except. Vai seguir rodando. Pular isso e continuar. Se acontecer alguma coisa, então, isso quer dizer, vai ser jogada uma exceção, a gente chama throw exception, né? Vai sair da cláusula try e executar o que esteja dentro da cláusula except. Manipular exceções com a instrução try é chamado de capturar exceções, né? Catch an exception. Porque o negócio vai jogar, né? Throw exceptions, e vocês vão capturar ou pegar ela no ar, como se fossem grandes esportistas de programação, e capturar essa exceção. Para entender mais sobre esse tipo de erros de manipulação, pode seguir o tutorial aqui da página do Python. Uma forma de obter mais informação sobre o erro é chamar a exceção com o identificador, que nesse caso vai ser err, né? A gente vai dizer, eu vou pegar a exceção que foi jogada no ar e vou dar para ela um nome, err, e vou tentar entender o que aconteceu. Então, executamos isso de novo, chamamos except exception as err. Qual é o tipo de error? File not found. Qual foi a mensagem do erro? Err2, no such file or directory. E aí, então, podemos ter mais informação sobre isso para saber como melhorar ou para facilitar o funcionamento do seu programa para o usuário. Os tubos ou pipes. A maioria dos sistemas operacionais vão fornecer uma interface de linha de comando, conhecida como shell. Então, na shell, a gente pode ter alguns comandos para navegar no sistema de arquivos, iniciar aplicativos, etc. Qualquer programa que podemos iniciar a partir da shell pode ser iniciado também a partir do Python usando pipes, que representam um programa de execução. Por exemplo, o Unix no Unix ou terminais tipo Unix, Linux, Mac. A gente pode usar ls-l para exibir o conteúdo do diretório atual em formato longo. -LH vai dar o formato longo com os tamanhos de arquivo em Human Readable. Então, podemos iniciar esse ls com popen. Então, esse popen vai abrir um pipe para o shell e executar nesse shell o comando cmd, que é esse string acima. Então, o que ela entregou foi salvo na variável fp.
O argumento, então, é esse string que contém o comando do shell. O valor de retorno é um objeto que se comporta como arquivo aberto, que é esse pipe, e podemos ler a saída do processo uma linha de cada vez com o readline ou tudo com o read. Então, lemos o que foi entregue como valor de retorno para esse CLS. É isso aqui. Onde essas são as permissões dos arquivos. Isso tem a ver com o usuário, né? O usuário local daí do cloud do Google. Esse é o tamanho do arquivo e a data e hora de modificação. Então, como eu coloquei H, sim. Então, como que você faz? Você literalmente está lendo o seu arquivo, né, a sua pasta e vendo os nomes dos arquivos. Aí eu poderia usar esse nome para poder, tipo assim, eu quero um código que abra uma pasta, vê todo mundo tá lá dentro e escolha daqueles nomes os nomes específicos. Tipo assim, eu quero ler Sim, eu faço muita coisa de muitos se dados. você souber como fazer isso para escolher nomes específicos, você pode, claro. Pode fazer essa manipulação de strings para fazer negócio de arquivo específico. Entendi, Exatamente. entendi. A gente faz scripts de Python que fazem manipulação de arquivos com isso o tempo todo. Tá bom. Na verdade. Então, sim, dá para fazer um monte de coisa com esses pipes. O status, então, é entregue depois que a gente pode, por exemplo, fechar o pipe. Então, status closed me vai dar o retorno não, que é o status final do processo. Terminou normalmente, sem erros, então, tudo certo com ter um status não. Então, aqui os exercícios da parte final da aula de hoje, que eu acho que pode tentar fazer os primeiros agora e terminar amanhã na monitoria com o Gabriel, né? Então, utilizando um arquivo de dados de várias colunas, por exemplo, aquele que a gente já fez aqui, dados alunos, faça um histograma com os dados de cada uma das colunas, utilizando, por exemplo, o Matplotlib, que a gente já utilizou algumas vezes para fazer esses histogramas. Ou seja, a partir desse arquivo com dados brutos, fazer a análise estatística básica das 3 colunas, né, desses dados. A gente também já fez um com o CSV que abriu com o Pandas, também pode tentar usar o Pandas, se quiser. Estudar os métodos que vêm no módulo OS, Operating System, e fazer um script que liste todos os arquivos em um diretório, assim como seus subdiretórios. Dica: utilizar o método walk do módulo OS. Exercício 3. Reescrever o script lecount na forma de módulo. Qual o valor da variável main quando o módulo é importado? Não será main, será outra coisa. Vocês podem usar o prompt do Python, por exemplo, ou alguma print para averiguar qual seria o valor dessa variável interna name quando vocês importam ele como módulo. Escrever uma nova função chamada ler arquivos, que tome como argumento o nome do arquivo. Leia esse arquivo com um número qualquer de colunas e retorne um dicionário. A gente vai ter que ver dicionários. Que tenha como keys os números das colunas e como valor uma lista dos valores associados a cada coluna do arquivo. Utilizar esse arquivo dados alunos. Caso esse arquivo tiver o cabeçalho das colunas, aqui
deve ser a palavra do cabeçalho e não mais o número da coluna. Então, isso é para vocês começarem a pesquisar o tipo de estrutura que é dicionário. Então, se não tiverem ainda tempo ou curiosidade para usar dicionários, podem pensar na estrutura de dados alternativa como uma ou mais listas. Podem usar funções já existentes do Python, como NumPy ou Pandas, para ler arquivos de texto e armazenar nas estruturas próprias desses módulos, como o DataFrame do Pandas ou Arrays do NumPy. E adaptar essa função ler arquivos para que, se ocorrer um erro ao abrir, ler ou fechar arquivos, o programa capture a exceção e imprima uma mensagem de erro e logo saia. Então, não crashar, senão que imprimir um erro e logo sair. Adaptar esse ler arquivos para ser um módulo, ou seja, encapsular as suas instruções em funções e colocar o que seja para ser executado como script com a cláusula do name igual main. Número 6, escrever um script que importe o módulo de ler arquivos e faça um histograma, da mesma forma que foi aqui, número 1, para cada coluna do arquivo, com seus respectivos valores. Pode usar o dicionário ou estrutura de dados que você criou em, não é 1, né? Seria 4, que vocês criaram aqui, a estrutura que foi criada no anterior. E último exercício, adicionar uma função a esse script que calcula o desvio padrão amostral, populacional e a média de cada distribuição representada nos histogramas acima. Para tal, pode usar o módulo Statistics do Python ou algum outro módulo de Python que tenha funções estatísticas, como NumPy ou SciPy. Então, é importante, pelo menos agora, começar a tentar fazer o número 1, porque fazendo o número 1, vocês vão conseguir fazer o 4, 5, 6 e 7. Né? Algum comentário ou dúvida? Tenho sim, professora. Diga. É o seguinte, esse shell que a senhora passou uns minutos aí falando, ele tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma propriedade que o terminal ou CMD do Windows e Linux, ou eles não tem nada desse tipo de comparação? Depende do sistema operativo, né? Assim, o terminal de Windows, eu sei que tem coisas diferentes, mas eu não estou nada familiarizada com ele. Em Unix, Linux e Mac, os comandos são muito parecidos, né? Porque o Mac no terminal tem basicamente os mesmos comandos do Linux. Né? Então, tem algumas coisas que no Windows é possível que você precise pesquisar mais, porque não vão ser exatamente iguais, né? Essa aqui que roda na nuvem, né? no Colab, esse é equivalente ao Unix. E o que eu rodo no meu terminal também. E, de fato, eu uso... a gente tem diferentes versões de shell que podem ser usadas em Unix e Windows e essa coisa. E eu uso o Z Shell no meu Mac. E tem outros Unix ou Linux que podem usar Bash ou podem usar C Shell em vez de Z Shell. Né? Então, aí tem uma que outra coisa que acaba sendo diferente, mas as coisas básicas, como mudar de diretório,
listar os arquivos que tem no diretório e essa coisa, vão ser as mesmas, os mesmos comandos. E se vocês procurarem dentro do seu OS, vocês podem ver diferentes utilidades. Por exemplo, eu vou tentar aqui ver o que tem nesse OS. E ele me deu que tem um monte de variáveis de entorno, dados desse módulo OS, né? Que parecem variáveis de entorno. Tem todos os métodos. E eu quero ver, por exemplo, será que me dá alguma informação sobre o sistema? Uname. Então, vou chamar os.uname para saber qual é o sistema operativo que está usando aqui o Colab. Linux, release 5.4, mais de, não sei, com 64 bits, e essa coisa. Se eu chamo esse no meu terminal, boto esse, name. É o sistema Darwin, que é do Mac, versão 19.6, esse kernel também 64 bits. x86. Então, aí vocês podem ter mais informações sobre o sistema e com isso vocês podem saber mais sobre o tipo de comandos que podem usar. Deixa eu ver se aparece mais alguma coisa aqui que eu possa achar útil da OS. Eu quero saber achar tem um monte de coisas para executar. Posso averiguar mais coisas sobre o sistema. Posso averiguar quantas CPUs tem o sistema aqui. Posso modificar sem ter que chamar no sistema. Posso modificar a ownership e as permissões dos arquivos. Cambiar diretórios. E tem algumas classes derivadas também aqui. Então, quero policiar. Acho que sim, CPU count. CPU count. Aqui. CPU. Tem 2 cores aqui no Colab. No meu tinha 8 cores no meu Mac. Então, dá para averiguar algumas coisas sobre o seu sistema operativo. E aí vocês podem olhar no help para ver se tem alguma outra que seja útil. Mas, por exemplo, tem algumas que facilitam porque vocês não precisam saber como é no command line. Por exemplo, aquela de
manipular as permissões, porque você já tem a função que vai modificar essas permissões, né? Environment, quero saber se o que é que me vai dar aqui environment. It's not callable, ok. Esse aqui, environment, eu acho interessante também porque te dá, esse aqui é um dicionário, né? Esse aqui é objeto que começa com a chave que tem 2 pontinhos, é um dicionário com as variáveis de entorno. E o seu valor, né? Então, variável path, que é onde vai procurar pelos módulos, por exemplo, tem as diferentes diretórios onde Colab vai procurar os módulos, além do próprio diretório atual. E tem um monte de variáveis de entorno do sistema, aqui do Colab, e que vocês podem utilizar para ver como é o sistema que vocês estão usando aí. Também, ou se vocês estiverem rodando Jupyter em outra máquina ou na máquina local, né? E eu acho que para quem estiver trabalhando em Windows, pode ser útil também tentar entender o quanto vocês podem usar esse OS no Python, no Windows, sem ter que aprender shell command para Windows, né? Mas é isso. Se rodarem o tempo todo aqui no Colab, vai estar rodando Linux. Okay. Então, os exercícios ficam então para vocês fazerem hoje e amanhã, e tomara que tenham todos eles já feitos na terça, quando for a aula seguinte com a Helena, para se conseguir avançar para o próximo tópico. Tudo bem? Se não tiverem mais perguntas por hoje, eu vou acabar a aula por hoje, tá? E vocês podem continuar fazendo os exercícios e amanhã tem a monitoria com o Gabriel. Isso, eu vou avisar por e-mail, como sempre, lá o horário. Perfeito. Então, tudo bem, jovens? Boa sorte. Façam os exercícios. Até a próxima aula. Obrigado, Professor. professora. Até a próxima aula. Bom final de Até a semana para próxima vocês. aula. Para vocês também.